aos amigos do Centro Espírita Allan Kardec, conhecido por todos de forma carinhosa como SEAC. Estamos aqui, nesse encontro fraterno, para falarmos de uma das parábolas de Jesus. Não julguem, para não serem julgados. Quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Espero que essa reflexão nos ajude a repensar alguns valores da nossa vida, do nosso dia a dia. Meus amigos, falar das parábolas de Jesus implica em nos reportarmos ao passado, quando Cristo precisava usar analogias, comparações, para poder ensinar as pessoas simples, as pessoas humildes, ignorantes, atrasadas, a respeito do que deveriam modificar em suas vidas, principalmente no que dizia respeito, do que nos diz respeito a questões de ordem moral. Não era e nunca foi uma tarefa simples. Jesus procurava sempre que possível, quando era testado pelos doutores da lei, ou por alguém de maior conhecimento do sinédrio hebraico, que o parava na rua para lhe questionar, ele procurava, já que era cercado de uma pequena multidão de apóstolos, discípulos e seguidores, falar de forma a que todos pudessem entender, desde o mais consciente ao mais simples. E Jesus precisava utilizar-se de dois elementos, um de fundo didático e outro elemento de ordem moral, utilizando a sua vibração para tocar, sensibilizar a todos. O magnetismo do Cristo impregnava as pessoas e as sensibilizava para que elas pudessem ter o alcance de entendimento que naturalmente elas não tinham. Isso é muito comum quando a gente, por exemplo, vê numa das obras de André Luiz que um espírito de escol se aproxima de um encarnado que está em desdobramento e o envolve com a sua áurea, se a gente pode dizer assim, se a expressão é essa, de elevação, potencializando os centros de força, de maneira que ele perceba algo que em condições normais não perceberia. E foi exatamente o que se deu quando alguns doutores da lei procuraram o mestre, trazendo uma mulher que foi pega em adultério. E esses homens questionaram com Jesus, dizendo o seguinte: Rabi, segundo a lei mosaica, essa mulher foi pega em adultério e ela deve ser apedrejada. O que você nos diz a respeito? O Cristo, percebendo o duplo sentido da pergunta, percebendo exatamente aonde aqueles homens desejavam chegar, eles tinham a intenção de pegar Jesus
pegaram uma contradição de Jesus. E o Cristo se abaixou e começou a escrever na areia algumas coisas que ninguém conseguiu entender. Jesus se levantou e disse o seguinte: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Todos se olharam uns aos outros. Jesus não se referiu à mulher adúltera, dizendo: aquele que nunca tiver cometido adultério, atire a primeira pedra. Ele não disse isso. Ele disse: quem nunca tiver pecado, quem estiver sem pecado. Ele abriu um leque. E esse leque se estendeu sobre todas aquelas pessoas. Porque, no fundo, Jesus se referia ao pecado de pensamento, o pecado de ação. Qualquer tipo de pecado em qualquer campo ou setor da vida. Porque a questão do adultério ali era um dos pecados a que Jesus se referia. Naquele exato momento, ele lançou sobre todos uma questão delicada, porque todos nós somos portadores de pecados através de ação ou de pensamento. O único que não tinha pecados era ele. E ele não estava preocupado em julgar a mulher. Quem era ele para julgar? Porque, segundo o próprio Cristo, só Deus pode julgar. Os homens julgam as atitudes dos homens. Deus vê os verdadeiros sentimentos do coração. Quando um homem da lei julga outro homem, ele julga a atitude do homem dentro da lei. Deus julga a intenção que existe no coração e na mente do outro homem. Então, Deus vê a verdadeira intenção e não meramente a ação. Existe uma passagem de Emmanuel no livro Fonte Viva, muito interessante, que pode ilustrar essa explicação. Nós só damos aquilo que nós temos. Existe uma outra passagem de uma obra de Francisco Cândido Xavier chamada A Muralha do Tempo, aonde essa muralha representa a vida futura. Quando nós pensamos no amanhã, na vida futura, no após a morte, que nem na obra de Leon Denis, após a morte, nós levamos em consideração tudo que nós carregamos na nossa bagagem reencarnatória, as nossas atitudes. É como se fosse uma mala. Mala essa em que nós colocamos tudo aquilo de que fazemos de bom e de ruim. E chega num determinado momento que nós temos que prestar contas, porque nós vamos transpor a muralha, a barreira que separa a vida atual da vida futura. E quando Cristo colocou a questão do pecado, quem não tiver pecado, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra, ele quis dizer de forma clara: só é possível alguém julgar ou alguém questionar se essa pessoa estiver isenta de pecado. E é muito complicado. No nível espiritual que nós nos encontramos,
que alguém encontre-se realmente sem pecado. O ser humano, até por uma questão histórica, ele deseja a justiça de Deus, mas só que ele, em vez de entregar a Deus para que seja feita a justiça segundo a vontade de nosso Pai Criador, ele deseja fazer a justiça com as próprias mãos. E quando ele resolve fazer a justiça, ele se nivela ao criminoso, cometendo erros idênticos àquele a quem ele critica. Quando Jesus, diante daquela multidão, perguntou: quem estiver sem pecado que atire a primeira pedra, Jesus colocou aquela multidão para pensar: vocês desejam cometer mais um pecado? Porque no momento em que vocês atirarem uma pedra e acertarem, tirarem a vida dessa mulher, vocês vão se nivelar aos erros que ela cometeu ou até mais. Nós não podemos agravar a nossa programação reencarnatória cometendo mais pecados do que já cometemos em nome de uma falsa justiça. Se nós desejamos que Deus leve em conta as nossas dificuldades, nós temos que ser indulgentes para com quem comete um erro, para que as pessoas sejam indulgentes para conosco. Se nós desejamos que olhem as nossas dificuldades com um pouco mais de atenção e carinho, nós temos que também olhar as dificuldades do próximo com atenção e carinho. Que sejamos indulgentes para com os semelhantes, para que os semelhantes sejam indulgentes para conosco. Jesus não tinha como explicar isso do jeito que eu estou falando aqui, porque ninguém entenderia. Mas para ele foi fácil dizer: se nenhum de vocês tiver cometido algum erro grave, ou algum tipo de erro, vocês têm direito de atirar a primeira pedra. Só que havia um problema. A autoridade moral de Jesus era tanta que, se tivesse alguém ali que não tivesse cometido erro nenhum, essa pessoa provavelmente não teria nem forças para erguer qualquer pedra para arremessar em direção à mulher. E quando aquela turba se desfez, se afastando, Jesus se virou para a mulher e disse: mulher, expressões bíblicas, aonde estão aqueles que te condenam? Ela falou: foram embora, não tem mais ninguém aqui. Se eles não te condenam, eu também não tenho nada a dizer. Vá e não peques mais. E no momento em que o Cristo fez essa colocação para ela, usando uma inflexão, provavelmente, de ordem moral, se a expressão é essa, me perdoem se eu estiver usando a expressão errada, ele é como se tivesse enviado um passe magnético para sensibilizá-la de que ela não deveria reincidir nos mesmos erros, para não recair nessa situação em que ela havia passado. Disse a ela que seguisse a vida dela. E o que ele nos deixa como exemplo? Que nós devemos ser indulgentes com os semelhantes. Não é coniventes, é indulgentes. Por quê?
porque as pessoas, elas precisam da nossa compreensão. Às vezes, essa questão de compreensão é uma questão muito relativa. Eu devo ser duro comigo mesmo. Eu devo me cobrar a coerência diante das leis morais da vida. Mas eu devo ser indulgente para com o meu semelhante, até porque eu não tenho como saber se o próximo a quem eu estou cobrando coerência, ele tem alcance de entendimento para saber que ele está cometendo um determinado erro. E se ele tem coerência, não serei eu que levantarei a mão contra ele. Porque na justiça da terra, apesar de ser extremamente falha, os juízes coerentes, os juízes que procuram ter uma postura coerente diante dos réus, eles não julgam o réu como homem, como mulher. Eles julgam o réu como alguém que cometeu um equívoco. E existe um processo que ele vai analisar. E, de acordo com esse processo, o juiz vai determinar se o réu é inocente ou culpado. Mas ele não está julgando a intenção do réu, nem a coerência do réu. Ele está julgando as provas que foram apresentadas por ele, pela defesa. É diferente, por exemplo, como na Idade Média, em que uma pessoa como, por exemplo, vamos pegar aqui um caso histórico, Galileu Galilei, que foi condenado por heresia, por ter dito que a Terra não ficava no centro do universo. Galileu teve que provar a teoria dele. E quando Galileu percebe que ele não estava sendo julgado pelo que ele estava matematicamente, cientificamente falando, mas ele estava sendo julgado como pessoa, porque o que ele estava dizendo poderia comprometer toda uma estrutura de uma época, ele acabava se tornando uma pessoa perigosa para o momento histórico que eles estavam vivendo. Ele se desmentiu. Ele preferiu ser condenado veementemente por heresia, por suposta heresia, e ter prisão domiciliar perpétua do que ser condenado à morte. E dessa forma, ele foi condenado por suspeita de heresia. Olha que coisa incrível. Galileu teve jogo de cintura de perceber que ele poderia mudar a sua condenação. Então ele foi suspeito de heresia, ele não foi condenado por heresia. Então, já que não puderam provar que ele disse de fato uma heresia, ele foi condenado à prisão perpétua. É diferente daqueles que bateram pé firme e foram condenados à morte, como o caso de Giordano Bruno, né? Que Giordano Bruno foi condenado à morte, queimado em praça pública. Então, há uma diferença que a gente às vezes é tênue, mas ela é real. Qual a verdadeira intenção daquele que julga? Está julgando o homem ou o que o homem está dizendo? Nesse caso aqui, Jesus percebeu claramente que por trás de cada indivíduo que havia pegado uma pedra para atirar na mulher, existia um problema. Aqueles homens se escondiam
por trás daquele ato. Por uma questão, talvez, do machismo da época, era fácil, na condição de homem, condenar uma mulher à morte, e ninguém questionaria isso se eles levantassem aquela acusação. Mas quando Jesus percebeu que eles estavam se escondendo atrás da acusação que faziam a ela, levantou uma questão. Vocês até podem atirar a pedra, desde que vocês não tenham cometido qualquer tipo de pecado. E disse isso vibrando de forma positiva e tocando no âmago de cada um, de maneira em que um sentimento de culpa veio à tona. Eles não sentiram força para poder reagir, porque o Cristo enxergava o íntimo de cada um. E Jesus falou de uma forma genérica, mas a vibração tocou o coração de cada um deles, de forma que eles não tiveram coragem e recuaram diante da elevação moral de Jesus. É interessante ver a coisa por esse ângulo, porque quando, por exemplo, Jesus, fazendo uma comparação grosseira, quando Jesus chamou todos para o Sermão do Monte, Jesus sabia que na hora do Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, ele não conseguiria explicar detalhadamente para todo mundo o que ele desejava. Então, utilizando o seu magnetismo, ele conta parábolas e vai impregnar aquela multidão com uma vibração positiva, de forma que as pessoas elas memorizaram, elas fixaram as parábolas. As pessoas não conseguiam, até por limitação, entender a extensão da parábola, mas eles guardaram as historinhas. E com isso, vieram mais tarde a replicar essas histórias, contando a seus parentes, aos seus filhos, a seus netos, e seus netos, por sua vez, contando a seus filhos, seus netos, e dessa forma as histórias foram passadas de geração a geração, por causa do alto teor de ordem moral impregnado nas pessoas por conta das parábolas bíblicas. E dessa forma, Jesus nos trouxe a grande importância de nós exercermos o perdão àquele que comete um erro. Por quê? Porque nós não estamos livres do pecado. A indulgência é um dever para todos nós. Agora, também, nós não podemos esperar que as pessoas achem que, por qualquer erro, você tem direito de ter um feedback, digamos assim, se eu posso usar essa expressão, de qualquer tipo de erro cometido. Porque existem erros tão bobos que não é nem uma questão de doar, é uma questão de esquecer. Um esbarrão, eu até estava conversando ontem sobre esse assunto. Às vezes, nós temos, numa sociedade tão equivocada quanto a nossa, acontecem questões que você não tem como evitar. Você esbarra numa pessoa dentro do supermercado, você se vira e pede desculpa. Se a pessoa, por alguma razão, não está bem com ela mesma e ela se sente incomodada, aí isso é um problema dela, mas você não fez com a intenção. Já é diferente de uma pessoa que comete de forma consciente um erro para com o próximo. Ele vai arquitetar e vai levar adiante aquilo ali. Ele planejou, ele arquitetou, tirou a vida de um inocente.
propositalmente para atingir o outro. Porque há uma diferença. A própria justiça, ela avalia em alguns casos, quando acontece, por exemplo, um crime, e a gravidade do crime vai depender das condições. Da mesma forma, vamos pegar um exemplo prático, que eu acho que é importante que a gente, de vez em quando, se lembre de exemplos práticos. Por volta do ano de 76, mais ou menos, aconteceu um fato. Não sei se foi em Goiás, Goiânia, não tenho muita certeza, aonde Chico Xavier, como sempre Chico, para nos socorrer, ele vai psicografar uma mensagem de um jovem que contava uma história que foi levada em conta nos tribunais. Dois amigos estavam mexendo numa arma e a arma disparou por acaso. A bala atingiu ao outro. Aquele que estava com a arma na mão foi acusado de ter matado o amigo. Mesmo ele dizendo que foi um acidente, a justiça questionou. E, curiosamente, Chico Xavier foi procurado e Chico psicografou uma mensagem do rapaz que desencarnou, pedindo que não acusassem um amigo, porque o amigo não teve culpa, a arma disparou por acaso. E essa mensagem psicografada, ela entrou nos autos do tribunal, da mesma forma que quando Chico Xavier foi acusado na década de 40 para os anos 50 de plágio com relação a Humberto de Campos, a FEB foi defender o Chico e o advogado da época, se eu não me engano, Miguel Timpone, uma coisa assim, né? Tinfone, esse advogado, diante dos tribunais, apresentou provas de que o Chico não era culpado. E esse advogado escreveu um livro. A mediunidade diante dos tribunais, ou a psicografia diante dos tribunais. Acho que é Miguel Timpone, uma coisa assim. Me perdoem se estiver, porque isso está me vindo aqui agora. Então, esse livro ainda existe. Ou seja, é possível, em alguns casos, a espiritualidade interceder. Se a espiritualidade intercede a favor, como foi no caso do Chico, no caso da FEB, e a família de Humberto de Campos mais tarde veio a pedir perdão ao Chico, e por conta disso, Humberto de Campos, pelo sim, pelo não, passou a usar o pseudônimo de Irmão X. Por que nós nos achamos com o direito de julgar? O ser humano, ele carrega, historicamente, desde o seu passado mais remoto, um sentimento equivocado da palavra justiça. É mais fácil o indivíduo desejar vingança do que justiça. Por isso que, às vezes, ele quer aplicar a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Só que no caso da mulher que foi pega em adultério, ali existe uma questão mais complicada, porque todos aqueles que estavam ali, entre aqueles que estavam ali acusando aquela mulher de adultério, provavelmente teria alguém que desejava aproveitar a oportunidade para que aquela mulher deixasse de existir, porque provavelmente deveriam ter tido algum envolvimento com ela. Então, às vezes, a gente precisa rever
a intenção do outro. Porque se você não tem nada contra, por que você vai acusar? A não ser que os acusadores desejavam utilizar a acusação como uma forma de se escudarem, se a gente pode dizer assim, se protegerem dos seus próprios erros. Pessoas que cometem erros se colocam numa posição de bonzinhos, é mais fácil acusar os outros do que assumir seus próprios erros. Isso era muito comum na antiguidade, né? Quando se levantava uma determinada questão, as pessoas sempre se defendiam atacando. Ninguém se defendia dizendo: eu também cometo erros. Por que nós temos que aplicar uma lei tão dura? Por que não podemos ser mais brandos para com o semelhante, já que nós também cometemos equívocos? Isso é para a gente parar para pensar. É lógico que a sociedade hoje, com a informática, com as facilidades que nós temos, as pessoas têm muito mais chances de repensarem, ressignificarem a sua vida, terem a oportunidade de rever valores. Eu cometi erros no passado. Quem sou eu para julgar alguém hoje? Eu preciso assumir isso diante da minha consciência. E preciso fazê-lo hoje, para quando eu desencarnar, quando eu ultrapassar a muralha, como disse Emmanuel, que separa a vida presente da vida futura, eu chegue do outro lado com a consciência de que eu cometi os erros e não vou tentar me esquivar a cobrança que a minha consciência fará com relação à minha existência. Falando assim, dá a impressão que são duas situações. E, na verdade, eu, na condição de espírito imortal, eu tenho que ter em mente que se eu cometi erro, eu terei que saldar esse compromisso em algum dia. E não adianta eu hoje chegar aqui e dizer: eu não cometi erro, mas amanhã eu enfrentarei o juiz mais rigoroso, que é a minha consciência. Por isso que o Cristo disse: com o rigor que você julgar o seu semelhante, você será julgado pela sua própria consciência, porque ela se voltará contra você mesmo. Ela se voltará carregada de culpa. A culpa que eu vou desenvolver julgando o próximo se voltará contra mim. E quando a gente para e começa a pensar, e como é que eu posso reverter um processo desse? Vamos ressignificar a nossa vida. Vamos repensar um pouco os valores. Vamos repensar um pouco. Nós não somos melhores do que ninguém, assim como os outros também não são. Nós devemos esperar a justiça de Deus. Não é a justiça do homem. A justiça do homem é a vingança. É a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Nós vamos querer impor ao malfeitor o mesmo tipo de punição, o mesmo tipo de prova, o mesmo tipo de penalidade que ele causou a alguém que ele fez sofrer. Naturalmente, ele vai colher o que ele plantou, como nós também. Isso me preocupa muito, porque ninguém colhe aquilo que não plantou. E se nós colhemos aquilo que nós semeamos, a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente vem plantando. O que a gente plantou agora é tarde. Eu já joguei a semente no campo da vida. O que vai nascer,
eu vou ter que ter a paciência de administrar. Agora, daqui para frente, eu vou ter que ser um pouco mais cauteloso, pensar duas vezes e só semear coisas boas, tentar reparar, separando o joio do trigo, separando as ervas daninhas que eu deixei crescer no campo da vida, porque eu serei responsabilizado. Por quem? Pela minha consciência. E é exatamente isso que o Cristo falou. Não semeie algo que um dia você vai ter que colher. Quando nós somos portadores de erros e reincidimos nesses erros, quando nós, infelizmente, ainda não nos demos conta, né? A gente não se dá conta de que somos portadores de pecados que cometemos, atos, atitudes, palavras, pensamentos. Cabe a gente botar o pé no freio, né? Ah, mas nem todo mundo consegue. Não, ninguém consegue, mas a gente pode parar para pensar. Eu posso parar para pensar, para refletir, de que eu talvez não consiga me modificar na velocidade que eu gostaria. Mas se eu começar, mesmo que seja devagarzinho, já representa alguma coisa. Daqui para frente, eu vou desacelerar as minhas atitudes equivocadas e vou tentar errar menos, vou tentar cometer menos equívocos, para que o desdobramento das minhas atitudes equivocadas não comprometa mais a minha vida do que já está comprometida. Já está complicado resolver as confusões das vidas anteriores. Sejamos sinceros. Está difícil. Tem dias que a fatura que bate à nossa porta, cobrando as faltas cometidas em vidas passadas, é tão grande que a gente tem que parcelar. Então, se eu não consigo dar conta de resolver as situações passadas, eu não posso sair gastando daqui para frente, torrando cartão de crédito, como o pessoal costuma dizer, porque eu não sei se eu vou dar conta de saldar todos os compromissos. A gente precisa parar para pensar nisso. Eu estou usando um exemplo bem prático para que a gente repense. Vamos daqui para frente tentar ver a coisa de uma maneira mais holística. Não somos melhores do que os outros. Estamos desejando nos modificar, mas nós não podemos varrer os erros ou o lixo para debaixo do tapete. A gente vai ter que pegar essas situações e vamos ter que processá-las de maneira a resolver cada situação no seu tempo. Para que a gente finalize, todo mundo deve se lembrar daquele filme muito divertido, Todo-Poderoso, número 1, em que Deus entrou de férias e deixou um indivíduo para resolver os problemas no lugar dele. Quando Deus voltou, a confusão reinava no planeta. E Deus disse para ele o seguinte: olha, nós vamos ter que limpar a bagunça. E de uma forma simbólica, o rapaz que era um jornalista, o artista, junto com Deus, ficaram limpando a confusão. Então é algo parecido. A gente vai ter que arrumar a casa, limpar a confusão, para que as coisas voltem ao normal. E no momento que as coisas voltem ao normal, a gente possa caminhar com um pouco mais de equilíbrio.
e se lembrando das palavras de Jesus, não apenas para a mulher que foi pega em adultério, mas para muitos em que ele encontrava ao longo do caminho, que lhe estendiam a mão pedindo ajuda. Ele auxiliava e dizia: vá, e não peques mais. Cabe a todos nós repensarmos isso, que a gente possa seguir a nossa vida e, dentro do possível, vamos tentar errar menos, recair menos nos erros do nosso passado. Meus amigos, falamos de forma simbólica. Peço desculpas pelo improviso. Muita coisa foi improviso, eu não planejava comentar. Que esse encontro fraterno possa servir para alguém parar e refletir. Porque o nosso objetivo é apenas um: levar um momento de reflexão àqueles que assim desejarem. Para encerrar esse nosso singelo encontro, eu convido a todos, nos dois planos da vida, que por acaso estejam nos escutando, que possam elevar o pensamento em prece, para que nessa prece, nessa oração simples, a gente possa ser transparente, pedindo à espiritualidade oportunidade de trabalho. Nós sabemos que não somos melhores do que ninguém, que podemos reincidir nas faltas que desejamos evitar, mas que nos auxiliem para que, através do trabalho sincero, a gente possa encontrar a reparação necessária para auxiliar a todos aqueles que passam pelo nosso caminho. Que a paz do Cristo permaneça junto ao coração de todos, por hoje, agora e por todo sempre. Um grande abraço fraterno e até uma próxima oportunidade.